A paz do Senhor Jesus, que nos fala aqui é o apóstolo Rubem, Ministério União da Igreja Pinheiro. O livro de Gálatas, capítulo 5 e o versículo 21, parte A, diz: invejas. Glória a Deus, né? Eu quero falar aqui sobre a parte A, né? Que é do capítulo 5, versículo 21, que fala sobre as obras da carne. Mas, especialmente, eu quero falar sobre invejas. Glória a Deus. Esse sentimento de inveja, glória a Deus, é um sentimento maligno, em que faz com que a pessoa queira ou deseja, ou é tentado a querer aquilo que a pessoa tem. Glória a Deus. Irmãos, temos que ter muito cuidado com esse sentimento. Louvado seja Deus. Nós precisamos andar em espírito. Se você for ver na passagem anterior a essa leitura, você vai ver a partir do versículo 16 os frutos do Espírito. Quem anda sujeito ao Espírito Santo não deixa sentimentos da carne ou ações da carne agir, entendeu? Porque quando você anda na carne, esses sentimentos que eu chamo de pecados começam a fluir, principalmente a inveja, certo? Porque a gente tem que entender que quem faz a obra é o Senhor. Quem age sobre a igreja é o Espírito do Senhor, é o Senhor Jesus. Então, se o Senhor Jesus age sobre a igreja, a gente não precisa ter inveja de ninguém que o Senhor use de uma forma ou o Senhor faça de maneira que Ele quiser fazer, porque nem todos no corpo vão ter, glória a Deus, o dom que todos têm, né? Cada um tem seu dom diferente e todos são honrados, porque você tem os membros no seu corpo. Você usa, todos os membros do seu corpo são úteis. A orelha. Quem ouve é a orelha ou o ouvido? É o ouvido que ouve, mas a orelha faz parte do ouvido. E por que o ouvido tem essa função distinta de ouvir? Ele não é mais especial do que a orelha. Você está entendendo? Quando a palavra de Deus fala sobre isso, fala que todos os membros no nosso corpo são úteis, glória a Deus. E quando se fala disso, de membro do corpo, fala do corpo da igreja. Então, a igreja, todos os irmãos, os que são mais ativos no corpo, os que o Senhor separou, que se consagram mais, buscam mais, jejuam mais, têm vida de obediência, o Senhor usa mais para determinada obra. Amém? Tem pessoas que o Senhor usa bastante na obra de ensino, como professor. Tem pessoas que o Senhor usa com os dons na cura. Tem pessoas que o Senhor usa com os dons de revelação, de visão. Mas isso não faz com que tenhamos inveja uns dos outros. Nós temos que concordar que o Senhor vai usar cada um conforme a sua vontade. E se você for olhar lá em 1 Coríntios 12 até o final, o versículo final do capítulo 12 de 1 Coríntios, fala que esperando a manifestação do Senhor Jesus Cristo, que de maneira que dom nenhum vos falta. Mas isso acontece quando você espera no Senhor, sem inveja, sem se preocupar com aquele que está sendo usado pelo Senhor. Porque hoje em dia a gente vê muito isso, as pessoas andam na carne. E é por isso que quando vê alguém sendo destacado, cantando, ou pregando, ou sendo usado na cura, é tomado com sentimento de inveja. Por quê? Porque o pecado de Adão está na pessoa, está em todos nós, mas nós crucificamos com Cristo. Entendeu? A nossa carne, os nossos desejos. Isso é a malignidade, essa natureza de ficar com inveja do que próprio Deus está fazendo. Quer dizer, inveja do que Deus está fazendo. Porque Deus usa cada um como Ele quer.
é para louvor da sua glória e para fortalecimento do reino dele na terra. Precisamos ter cuidado com esse sentimento. Precisamos não deixar, aleluia, se mover no reino de Deus através da carne e deixar o Espírito Santo reger Alabashuri Mikandarai, a sua igreja. Nós não podemos administrar as coisas do Senhor de forma carnal, deixar esse sentimento de inveja tomar conta. Aleluia, porque hoje se vê muito isso, o partidarismo age através da inveja, muitos sentimentos malignos através da inveja. E a pessoa não repreende, deixa crescer a seta na mente. Muitas vezes por causa de algumas coisas que a pessoa quer e não recebe logo. E aí fica deixando a carne fluir, tem que matar essa carne. É por isso que o Senhor muitas vezes joga na tribulação, no deserto, para matar essa carne. Porque essa carne só reage, só se aquieta morta. Você está entendendo? Então você crucificando a sua carne, não deixar o sentimento de inveja fluir, você vai viver. Porque se você viver pelo Espírito, você vive. Agora, se você deixar as obras da carne fluir, você morre, porque o salário de pecar é morrer. Está escrito lá, lê o livro de Romanos capítulo 8, versículo 1 em diante. Você vai ver que não há condenação para aqueles que andam em Cristo Jesus. Amém? Mas quem anda na carne, que anda querendo com inveja, porque Deus usa um, usa outro, para com isso. A maioria das pessoas que a gente vê criticando quem é usado por Deus é porque está com um sentimento maligno de inveja. Arrependei-vos e creio no Evangelho. O Evangelho é completo, irmão. Você não pode dizer eu sou cristão e deixar sentimentos malignos fluir em você. Fica debaixo do sangue de Jesus. Aleluia, a igreja precisa se unir. O que vai fazer a glória de Deus fluir é todos os membros ajustados. Ou você pode viver, você até pensa que pode, né? Você que é invejoso, que você pode viver, glória a Deus, sem um olho. Tenta aí para ver, ou sem os dois olhos, ou com um lado do nariz fechado e você respirando por uma narina só, ou com o ouvido tapado só com um. Então assim é quem se levanta uns contra os outros. Você está combatendo contra a si próprio, contra o reino de Deus. Amém, igreja? Então tem que haver unidade. Tem que haver, aleluia, submissão à vontade de Deus, sujeito um ao outro, e vigiar quando um se exaltar, é porque não está bem de alguma forma psicológica, algum problema, alguma ação das trevas externa, está aí te inquietando, aí tem que orar, tem que ler a palavra, ficar e deixar Deus trabalhar nos sentimentos e limpar e afastar toda ação do mal, amém? Então expurra esse sentimento de inveja da sua vida e não deixa ele te destruir, porque Deus está vendo, e quem anda com sentimento de inveja não tem parte com o Senhor, não, amém? Que Deus aplique a sua palavra no nosso coração e dando vigilância para a gente só ter os sentimentos bons, né? As obras, os frutos do Espírito, que está em Gálatas 5, a partir do versículo 16, não as obras da carne. Que Deus nos abençoe e guarde. Shalom Adonai.